Olá, canquetes e canquitos virtuais. Nesse vídeo, vamos falar sobre poliedros, que são de dois tipos. Temos os poliedros côncavos e os poliedros convexos. Porém, antes de entrarmos para valer nesse assunto, vamos voltar à geometria plana e vamos lembrar dos polígonos. Lembram que polígonos eram figuras que tinham 3 ou mais lados. Temos o triângulo ou trilátero, que era um polígono com 3 lados. O quadrilátero, polígono com 4 lados. Pentágono, polígono com 5 lados. Hexágono, polígonos com 6 lados. E assim por diante. Pois bem, esses polígonos que eu acabei de mencionar, quando eu trago para os poliedros, serão eles que formarão a superfície de um poliedro. Então, já que, quando eu dizia para você que polígono era uma figura que tinha vários lados, eu indo para a geometria espacial, poliedro ou poliedro é uma figura espacial que tem 4 ou mais faces, 4 ou mais superfícies distintas. Muito bem, então depois de compreender essa parte inicial, vamos então agora ver o que faz com que um poliedro seja classificado como poliedro côncavo, por exemplo. Bem, de um modo bem informal, eu acho que você bateu ali o seu olhar, já vê que é um poliedro que possui uma concavidade. Daí falar que ele é um poliedro côncavo. Mas o argumento para que você possa, de um modo mais formal, dizer que é um poliedro côncavo, tu vais pensar no seguinte. Aqui eu tenho um ponto A, que está representando um ponto qualquer dessa superfície. E aqui eu tenho um ponto B, que também está representando um ponto qualquer dessa superfície. Veja que A e B estão em superfícies diferentes, em superfícies distintas. Ao ligar o ponto A ao ponto B com um segmento de reta, está claro ver que esse segmento ficou fora do poliedro. Então, esse segmento não está contido no poliedro. Então, essa é a condição suficiente para que eu tenha um poliedro côncavo. E exatamente o contrário do que eu falei sobre poliedro côncavo vai trazer para mim, aqui à sua direita, a figura 2, um poliedro convexo. Veja que é uma figura sem concavidade. Bateu o olho, tu vai saber que aqui temos um poliedro convexo. Bom, mas usando o mesmo argumento que eu usei lá na passagem anterior, se não o mesmo argumento, mas sim a mesma ferramenta. Eu vou pegar dois pontos quaisquer de duas faces distintas e vou ligar esses dois pontos usando um segmento de reta. Temos aqui os pontos que eu mencionei, representados pelo ponto A e pelo ponto B, e veja que o segmento que ligou o ponto A ao ponto B, ele ficou completamente no interior do poliedro. Quer dizer, então, que nesse meu segundo exemplo, o segmento AB está contido no poliedro. Faz com que, então, eu tenha um poliedro convexo. Bom, depois que a gente compreendeu o que é um poliedro côncavo e o que é um poliedro convexo, veja que aqui já está mais destacado o poliedro convexo. Vamos agora focar as nossas atenções para o poliedro convexo. Vamos, então, dar sequência ao aprendizado. Bora falar agora, vamos conhecer agora os elementos de um poliedro. Faces, que agora há pouco, nesse início de conteúdo, eu chamei de superfícies, que são polígonos. Então, esses polígonos serão as faces. E os segmentos que vão unir duas faces vizinhas serão as arestas, faces vizinhas ou faces adjacentes. E o ponto de encontro de 3 ou mais dessas arestas é o que eu vou chamar de vértice. Quando eu trouxer o que eu falei para a figura que está aqui no nosso exemplo, tu vais compreender melhor. Vejam só, aqui eu tenho alguns polígonos que estão representando as superfícies, as faces desse meu poliedro. Veja que essa face aqui, ó, é um polígono de 3 lados, é um triângulo. E se você observar, eu tenho 4 triângulos que estão representando faces desse poliedro. Quais são os triângulos? Esse triângulo aqui frontal, esse triângulo possui quais vértices? O vértice V, o vértice A e o vértice D. Aí tu já estás lembrando aí que agora há pouco eu te falei que vértice era o ponto de encontro de 3 ou mais arestas. Veja que nesse vértice chegaram 3 arestas. Veja que nesse vértice chegaram 4 arestas.
E você também está lembrando que a aresta é aquele segmento, aquele pedaço de reta que une duas faces que são adjacentes, que são vizinhas. Não se perca não, tá? Bom, então eu também posso ver outro triângulo. Esse triângulo aqui, ó, que eu estou contornando. Quais são os seus vértices? Vértice V, vértice D e vértice C. Então é o triângulo VDC. Tu sabes que não tem importância, né? A ordem que eu colocar aqui os vértices no triângulo não vai ter importância. Podia ser triângulo VCD, CDV, isso não vale, isso não vai fazer diferença. Indo aqui atrás, eu vou ter mais um triângulo. Esse triângulo vai ter quais vértices? O vértice V, o vértice B e o vértice C. Então temos aqui o triângulo VBC. E aqui, mais à esquerda, temos mais um triângulo. Esse terceiro triângulo que eu estou aqui contornando vai ter quais vértices? Vértice V, vértice A e o vértice B. Veja que está faltando eu mencionar uma das superfícies, que é essa superfície que tem os vértices A, B, C, D. E essa superfície é um quadrilátero, né? É um quadrilátero. Aí então eu posso colocar assim, ó. Escrevo que é um quadrilátero e vou dizer quais são os seus vértices. Quadrilátero ABCD. Bom, durante a minha explicação ou localização das faces desse meu poliedro, eu falei de modo indireto das arestas. Por exemplo, temos aqui a aresta VA. Lembrando que a aresta é aquele segmento que une, que cola duas faces adjacentes. Então, essa aresta VA, por exemplo, ela está nessa face, que é um triângulo VAD, e nessa outra face, que é o triângulo VAB. Então, cada aresta ela vai aparecendo sempre em duas faces, já que ela cola as duas faces. Eu tenho aqui mais uma aresta, olha só. VD é mais uma aresta. VC é outra aresta. E ali atrás eu posso ver a aresta VB. Veja que faltou eu mencionar, por enquanto, 4 arestas, que são as que estão no quadrilátero. É a aresta AB. Veja que essa aresta AB, ela está ligando essa face, que é o nosso quadrilátero, o quadrilátero ABCD, a essa outra face aqui, ó, que é a face triangular VAB. Então, sempre assim, a aresta ela vai estar colando, vai estar unindo duas faces adjacentes. Eu tenho aqui mais uma aresta, aresta BC. Eu tenho aqui ainda mais uma aresta, a aresta CD. E para finalizar, eu tenho aqui a aresta AB. Veja que eu enumerei uma a uma as arestas desse meu poliedro. Eu enumerei uma a uma também as suas faces. Agora há pouco, eu dizia para vocês que o ponto de encontro de 3 ou mais arestas seriam os nossos vértices. Temos aqui então o vértice V, o vértice A. Veja que no vértice V chegaram 4 arestas, no vértice A chegaram 3 arestas, no vértice B também concorreram 3 arestas, temos ainda o vértice C e ainda, para finalizar, o vértice D. No nosso próximo vídeo, além de classificarmos os poliedros, dar nome aos poliedros, tendo como referência o número de faces de cada um deles, vamos também começar a nos familiarizarmos com as informações sobre número de vértices, número de faces e número de arestas. Vamos conhecer a relação de Euler. Então eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Bons estudos e até lá!